Chegamos ao último capítulo de Marcos. Estamos encerrando em breve a exposição desse texto. Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 8. Espero que você esteja sendo abençoado por essa exposição de Marcos. E eu quero encorajar você a vir também a acompanhar a exposição que temos feito da carta de Paulo aos Efésios nos cultos da manhã. Tem sido um momento muito edificante e gracioso também da parte do Senhor para conosco, ser exposto a tantas verdades profundas que o apóstolo Paulo nos traz na carta aos Efésios. Mas Marcos, agora, capítulo 16. O texto diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. O texto do evangelista Marcos tem um objetivo muito claro: apresentar o Senhor Jesus Nazareno como o Cristo, o Filho de Deus. E Marcos faz esse esforço escrevendo a história de Cristo, escrevendo sobre o poder do Senhor e a autoridade que Ele tem, falando a sua capacidade de exercer autoridade sobre espíritos, sobre a criação, sobre a natureza, sobre espíritos demoníacos, a autoridade que Ele tem de perdoar pecados. E Marcos, assim como os outros evangelistas, tem esse grande objetivo de que nós vejamos o Cristo e confiemos nele, creiamos nele, estejamos convencidos de sua autoridade e seu poder. E o próprio apóstolo João, como um evangelista, ele deixa isso muito claro, né? Ele diz: os relatos que estão aqui é para que você conheça que Cristo é o Filho de Deus, e crendo no nome dele você tenha vida eterna. E Marcos também tem esse objetivo, de que nós vejamos o Cristo. Mas os evangelistas, eles são muito realistas. Os evangelistas, eles não inventam histórias. E nesse sentido, o esforço deles parece ser um tanto quanto contrário àquilo que eles estão fazendo. E nessa ocasião aqui, quando nós vemos muitas vezes aqueles que estavam com o Senhor Jesus, o que a gente percebe é que eles são, na verdade, estão quase que jogando contra tudo aquilo que o evangelista quer mostrar para nós.
Nós temos nessas últimas semanas considerado o ato sacrificial do Senhor Jesus de se entregar para nos purificar dos nossos pecados. De como o Senhor se humilhou, sendo traído, sendo zombado, sendo torturado, cuspido, condenado injustamente e finalmente morto. E nós vimos como de maneira extraordinária isso que é a vergonha que Jesus assume é também a sua exaltação e o seu poder exultante. Marcos, como evangelista, relata isso para a gente, mas agora, quando chega no capítulo 16, ele tem, como todos os outros evangelistas, que relatar a realidade, que é o estado dos discípulos de Cristo após a sua morte. E como eles simplesmente abraçaram a condição de Jesus como morto. Como morto. Note, a crucificação e a ressurreição, ela é relatada pelos 4 evangelistas. Todos eles vão relatar esses atos. E todos eles vão deixar claro uma coisa: nenhum dos discípulos de Jesus estavam aguardando a ressurreição. Todos eles abraçaram a condição de Jesus como morto. Todos eles. E olha, desde o começo aí do verso 1, Marcos deixa isso claro. Passado o sábado, findo o dia que aqueles judeus precisavam estar voltados ao descanso, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, mulheres que eram devotas do Senhor Jesus, seguidoras do Senhor Jesus, eram amigas dele, tinham experimentado do favor dele, tinham visto os seus milagres, tinham visto as suas ações maravilhosas, poderosas. O que elas vão fazer? Elas pegam óleos aromáticos para ungir o quê? O corpo de Jesus. Para ungir o corpo de Jesus. Elas não têm a menor expectativa da ressurreição. Elas não estão nem pensando nisso. Elas pegam óleos e vão se dirigir para encontrar um corpo morto e cuidar daquele corpo morto. Vamos lá. Dá uma tratadinha no corpo para que ele permaneça por mais tempo, para que ele seja preservado por mais tempo. E obviamente elas estão demonstrando aí um carinho e um amor, um cuidado pelo Senhor Jesus, mas abraçando a condição da morte. E essa, na verdade, é a realidade de todos os discípulos nesse momento. Como eu disse semana passada, aqueles discípulos que estão indo para Emaús, que Jesus encontra com eles, eles estão completamente desconsolados. Porque eles tinham a expectativa de que Jesus viria para libertar Israel, mas no fim das contas, ele morreu. E Jesus, quando encontra com eles, percebe justamente essa frustração e esse desânimo neles. Porque para eles, Jesus está morto. E não só esses discípulos, mas os próprios apóstolos, aqueles que Jesus havia chamado para estar mais perto dele ainda e prepará-los para serem pescadores de homens. A gente vê Pedro de volta às redes, pescando. Já era, acabou tudo. Jesus está morto. E meus irmãos, isso é muito impressionante, porque Jesus havia falado claramente que ele iria ressuscitar. Tão claramente e tão abertamente que, se você ler o relato que Mateus faz da morte de Jesus e do sepultamento de Jesus, você vai ver que os líderes judeus haviam ouvido essa verdade e prepararam um esquema para preservar o túmulo. Eles dizem para Pilatos: olha, aquele Jesus, ele disse que ele iria ressuscitar em 3 dias. Não é possível. Eles, como mentirosos e enganadores, eles já sabem como os mentirosos e enganadores pensam. Então, é possível que esses caras vão lá, vão roubar o túmulo,
né? Roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou. Então bota uma guarda gigante lá. Ponha guardas lá. E não é impressionante isso? Que os próprios líderes judeus ouviram que Jesus falou da ressurreição e imaginavam que os próprios discípulos iam agir em relação à ressurreição, mas não. Os discípulos estão abraçados com a morte. Jesus morreu. E os evangelistas declaram isso para a gente. Eles não esperavam a ressurreição. Eles estavam prontos para lidar com esse fato e seguir a vida adiante. Seguir a vida adiante. As mulheres foram para lá, justamente para cuidar do corpo de Jesus. E a grande preocupação delas era uma só: quem é que vai rolar a pedra para a gente? Uma pedra grande. Uma pedra grande. A gente não vai conseguir. Como é que será que a gente vai fazer isso? Mas é aí que elas são surpreendidas. É aí que elas são surpreendidas. O texto vai dizer que bem cedo, primeiro dia da semana, nascer do sol, elas chegam lá. Elas veem que a pedra já havia sido removida. A pedra já havia sido retirada. De maneira que Mateus explica para a gente também. Há um terremoto. Há uma ação miraculosa, extraordinária do Senhor. Os anjos do Senhor chegam e fazem esse trabalho. De maneira tão extraordinária que aqueles guardas que haviam sido colocados ali para guardar o túmulo de Jesus, eles desmaiam. E ficam completamente imóveis e incapazes de fazer qualquer ação. E a pedra é removida. E quando elas chegam lá, então, o túmulo está aberto. O túmulo está aberto e há anjos naquele local. Anjos. E a pergunta dos anjos é: o que vocês estão procurando aqui entre os mortos? Aquele que vive. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Doideira é essa? O texto de Lucas vai dizer que o anjo faz essa pergunta: por que vocês procuram entre os mortos esse que vive? E afirmando a ressurreição, vai dizer: ele ressuscitou como havia dito. Marcos, de uma maneira muito mais sucinta e resumida, como todo o seu evangelho é, ele não dá muitos detalhes, ele simplesmente diz que o anjo diz: vocês estão aqui procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ou seja, que estava morto. Ele ressuscitou, não está aqui. Venham ver o lugar aqui onde o corpo dele havia sido colocado. Não está mais aqui. E meus irmãos, essa é a grande testemunha da ressurreição de Jesus, de acordo com todos os evangelistas. A tumba vazia. A tumba vazia. Note, se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que há perspectivas diferentes e há detalhes diferentes. E muitas vezes, porque nós não compreendemos bem esses detalhes, né? Alguns pervertidos e perversos vão tentar colocar esses detalhes um contra o outro, porque um evangelista vai dizer que tinha um anjo, outro vai dizer que tinha 2, e aí vão dizer: tá vendo? Eles estão aí contando uma história, inventando história, isso é tudo contradição. Mas seria contradição se um dissesse: havia somente um anjo, e o outro dissesse: havia 2 anjos. Isso é uma contradição. Se um diz que tem 2 e outro diz que tem um, obrigatoriamente precisa ter um para ter 2. Isso não é uma contradição, é uma questão de foco, é uma questão de ênfase, e uma questão daquilo que eles estão construindo. Mas o fato é que eles dão detalhes diferentes, eles contam com mais detalhes ou menos detalhes, evidenciam um personagem ou outro, mas todos eles dão uma declaração só: o túmulo está
vazio. E nenhum deles conta para a gente como foi a retomada da vida de Cristo. Nenhum deles conta como foi isso. Eles só dizem que a pedra foi rolada e o corpo já não estava mais lá. O corpo já não estava mais lá. De uma maneira que o que eles querem evidenciar é a obra do próprio Deus aqui da ressurreição. O próprio Senhor, Pai, Filho e Espírito, o Deus Trino, realiza a obra novamente de ressuscitar o Filho, no seu poder extraordinário, como Ele mesmo havia dito: ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou, e tenho poder para dar e para tomar de volta. E é isso que o Senhor faz. Poder, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. Poder que criou o mundo como nós conhecemos, o universo como nós conhecemos. De alguma maneira que nós não temos esses detalhes, trouxe novamente a vida ao corpo do Senhor Jesus, glorificando-o de maneira plena, ressurgindo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus, ela é completamente diferente da ressurreição do filho da viúva, da ressurreição de Lázaro e de qualquer outro ato que nós temos na Escritura, descrição de ressurreição. Porque agora nós temos o ser eterno, encarnado e unido na pessoa do Cristo, com a vida eterna. E o grande testemunho é: a tumba está vazia. E se a tumba está vazia, a grande pergunta é: onde está o corpo? E esse é o grande desespero daquelas mulheres. Nós lemos em João, Maria fica desesperada, perguntando: cadê o corpo do meu Senhor? O que você fez com o corpo dele? Onde é que ele foi parar? Elas ainda não compreendem a realidade, porque elas não estavam esperando a ressurreição. E o Senhor Jesus mesmo aparece para ela depois. Mas o fato é que o anjo declara: ele não está aqui, ele ressuscitou. Venham ver. Venham ver. E em seguida diz: vão, digam aos discípulos que ele os encontrará. Vão se encontrar com ele. E elas, fugindo do sepulcro, tomadas de temor e de assombro, estavam com muito medo. E o fato aqui, irmãos, nós temos uma coisa tão impressionante, que foi esse ato, que essas mulheres ficam caladas. Elas estão tão assombradas, tão atemorizadas pelo ocorrido, que o texto de Marcos diz que elas não contaram nada a ninguém. E Marcos termina esse trecho demonstrando justamente esse assombro por aquilo que era inesperado. Como disse, Marcos é sucinto e Marcos é resumido. Mas os outros evangelistas dão para nós mais detalhes sobre esse evento. E Mateus vai dizer que elas estavam atemorizadas, mas também passaram a estar alegres, porque elas foram compreendendo aquela realidade e foram tomadas pela grande realidade que o meu Salvador vive. O meu Salvador vive. E se Ele vive, eu terei vida eterna. Meus irmãos, isso é muito significativo e eu gosto desse texto de Marcos no seu resumo, porque nós precisamos compreender essa realidade de maneira muito clara. A ressurreição, ela é um fator indispensável para a nossa fé. Mas a realidade é que nós muitas vezes estamos tão perdidos em relação à ressurreição como os discípulos de Jesus estavam por ele ter morrido. Agora,
é racional para que eles estivessem assim, porque eles viram o corpo do Senhor morto. Eles viram Jesus sangrando na cruz. Eles viram José de Arimateia enterrando o Senhor na tumba. Essas mulheres viram isso. Elas presenciaram essa condição do Senhor. Mas nós temos o testemunho deles de que Jesus ressuscitou e vive. E um testemunho tão real, tão definitivo, que eles morreram por essa realidade. Morreram por essa realidade. E nesse ponto, então, é muito triste que nós estejamos tão distantes de perceber que a grande esperança do cristão é o fato de que nós ressurgiremos com Cristo no dia final para a vida eterna. Essa é a nossa grande esperança. O fato de que Jesus vive. Jesus vive. O apóstolo Paulo vai dizer isso tão belamente quando escreve aos Coríntios no capítulo 15. Vai dizer: meus irmãos, por que há entre vocês essa conversa furada de que Cristo não ressuscitou? Como assim? Que conversa horrorosa é essa entre vocês? É fundamental nós termos a convicção de que Cristo ressuscitou. E ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a gente tem dois problemas. Primeiro, que então a gente está fazendo Deus mentiroso. Porque nós estamos dizendo que Deus fez uma coisa que não fez. E aí, Deus é mentiroso e nós também. Se nós somos mentirosos, nosso ministério então é enganação. Mas de fato, Cristo ressuscitou. O primeiro fato do apóstolo Paulo é esse. É a revelação apostólica, é o ensino dos seguidores de Jesus, das testemunhas de Jesus, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas não é simplesmente porque eles estão dizendo que a ressurreição é importante. É porque a ressurreição simplesmente é aquilo que possibilita toda a nossa esperança. E por isso Paulo vai dizer então como segundo ponto: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se o que temos no cristianismo é uma esperança só para essa realidade aqui, nesse tempo presente, nós somos os mais miseráveis dos homens. Os mais miseráveis dentre os homens. É melhor você ser um hindu, beijando uma vaca, do que ser um cristão, se a ressurreição não é real. Mas de fato, Cristo ressuscitou. E isso significa então que Ele é a primícia da ressurreição. E o primeiro entre muitos. E Ele, vencendo a morte, nos concede também que nós tenhamos vitória sobre a morte. E nesse sentido, a grande esperança cristã é distinta de qualquer outra afirmação religiosa, de que o que nós esperamos é a ressurreição do corpo para a vida eterna. Nenhuma outra religião ensina isso. As religiões ensinam vida pós-morte, alguma espécie de vida pós-morte, mas nenhuma uma ressurreição daquilo que nós somos, para estar gozando na presença de Deus eternamente. Uns vão dizer que você vira um espírito desencarnado. Alguns vão dizer que você vai reencarnar como um outro ser, uma outra criatura. Mas só o cristianismo vai dizer que naquele dia os seus átomos serão reintegrados, serão reunidos. E você vai voltar a ser uma pessoa viva. E não simplesmente uma pessoa viva que vai ter corrupção em si, mas será glorificada. Glorificada de uma maneira que você vai poder estar na presença do Deus Trino, de glória e majestade, sem ser consumido. E terá seus olhos livres das lágrimas. E nesse corpo glorificado não tem mais dor. Nesse corpo glorificado não tem mais sofrimento, porque esse corpo não está mais sujeito à queda do pecado, sem pecado. E na presença de Deus, plenamente,
viverá eternamente. Essa é a esperança cristã, meus irmãos. Essa é a esperança fundamental do porquê os evangelistas, os 4, vão dizer: a tumba está vazia. E o anjo vai declarar: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Pode ir lá dizer que vocês encontrarão o Senhor Jesus. Ele encontrará com vocês, porque Ele vive. E o Senhor encontra com as mulheres, encontra com os discípulos. E mais de 500 pessoas têm a experiência de ver o corpo do Senhor ressurreto antes que Ele ascenda os céus. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, aquilo que nós afirmamos de uma maneira indubitável. O apóstolo Paulo vai dizer: se você confessar que Jesus é o Cristo, se confessar que Jesus é o Senhor, e você crê com o seu coração que Ele ressurgiu dentre os mortos, você será salvo. A ressurreição não é simplesmente uma questão que a gente pode crer ou não. Ela é fundamental para nós, porque ela faz toda a diferença. E nós temos visto e vimos durante muitos momentos no Evangelho de Marcos como a realidade que se coloca para o ser humano é: ou você está em Jesus ou você não está em Jesus. E o que o evangelista vai dizer aqui para nós é que estar em Jesus necessariamente significa crer que Ele está vivo. Crer que Ele está vivo diante de Deus, intercedendo por nós e rogando por nós. A morte não pôde deter o Senhor. E aí o apóstolo Paulo então termina aquele capítulo 15 de 1 Coríntios com a pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte por Cristo. O Senhor Jesus pegou a morte e destruiu ela, para que aqueles que estejam nele e que creiam na ressurreição serão ressurretos também para a vida eterna. Essa é a nossa grande esperança, irmãos. É isso que nós precisamos declarar, e é isso que nós precisamos testemunhar também. Como essas mulheres que a princípio não criam, como os discípulos que a princípio estavam deixados em relação à realidade, mas que agora foram movidos por esse evento extraordinário da morte do Senhor sobre a vida. Irmãos, isso aqui, como eu disse, parece ser algo bobo, mas a nossa realidade é que muitas vezes nós estamos como essas mulheres e homens, porque nós duvidamos e nos esquecemos da realidade do Cristo vivo. Como o irmão Alain orou muito bem aqui, nossa confissão de pecados, nós buscamos ídolos e deuses mortos, porque nos esquecemos que o Deus real, verdadeiro, está vivo para a nossa justificação. E toda vez que essas coisas circunstanciais da nossa vida tentam nos roubar a alegria, tentam nos levar para um lugar de desespero e afastado do Senhor, que precisa ser retomado em nosso coração é que a nossa esperança está na glória eterna, na vida eterna que teremos diante de Deus, Pai, Filho e Espírito. E é só a ressurreição do Senhor que pode nos dar essa confiança e esperança. Que o Senhor ilumine os seus olhos para ver e aguardar com expectativa esse grande dia. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, mais uma vez nós clamamos. Ilumina os olhos do nosso coração para ver a força do Teu poder, a esperança da nossa vocação e também para vermos a glória da herança dos santos na luz. Pai, eleva os nossos olhos para aquele dia em que nós estaremos ressurretos diante do Senhor, porque Cristo venceu a morte. Não porque nós temos algo especial em nós mesmos, ou algum poder especial em nós mesmos,
mas porque Jesus de Nazaré, que foi morto, crucificado, não está mais na tumba. A pedra foi rolada e ele saiu de lá vitorioso, para que nós tivéssemos justificação e glorificação. Pai, nos convence dessa realidade e nos ensina a viver nossa vida nessa realidade. Que isso não seja simplesmente algo que nós aguardamos lá no futuro e que não tem influência nenhuma no nosso dia a dia agora, mas que nós tenhamos a grande perspectiva de que isso muda tudo. Agora, nesse momento, a minha vida precisa ser vivida diante dessa realidade. Jesus está vivo. Os meus relacionamentos, meu tempo, meu trabalho, tudo aquilo que eu faço deve refletir essa esperança eterna, de que Jesus venceu a morte. Convence, Pai. Convence essas pessoas que estão aqui da realidade e da profundidade da ressurreição, para que nós possamos, inclusive eu, aprender a viver assim, diante do Senhor e na esperança do Senhor, como peregrinos, forasteiros, que aguardam ansiosamente o encontro contigo. Nós agradecemos a vitória de Cristo, nós nos regozijamos na vitória de Cristo e cantaremos a vitória de Cristo. Por isso, acima de tudo, nós queremos que o Senhor receba a nossa gratidão pela vitória que foi conquistada para nós. Em nome de Jesus. Amém.